Coleção Top 5. 5 casos da brincadeira do copo. Parte 1. Em um único vídeo, apresentamos 5 casos aqui do canal onde as pessoas resolveram fazer a famosa brincadeira do copo, a fim de conjurar espíritos e entidades do mal. Na maioria das vezes, achando que tudo seria apenas um jogo divertido e sem consequências. O que elas não sabiam é que as coisas eram bem mais sinistras e reais do que poderiam imaginar. Portais foram abertos para o mal, e as casas onde as brincadeiras foram feitas nunca mais seriam as mesmas. Não devemos jamais brincar com o desconhecido. Você duvida? Então assista os casos a seguir. Primeiro caso: brincadeira perigosa. O meu nome é Pamela, e o meu caso, na verdade, aconteceu com a minha tia por parte de mãe. Embora não tenha ocorrido exatamente comigo, eu vivi de perto a situação. Por isso, eu posso atestar todos os eventos que passarei a narrar neste momento. Eu gostaria de começar dizendo que essa minha tia era uma pessoa meio imprudente e inconsequente. Era uma dessas pessoas que não pensam muito antes de tomar atitudes perigosas, sabe? Uma mulher que gostava de brincar com algumas coisas arriscadas, espiritualmente falando. Ela gostava muito de fazer aquele jogo do copo. Sabe aquele jogo que as pessoas usam para falar com os espíritos? Pois é, você pode até não acreditar que as almas daqueles que se foram consigam conversar com os vivos nessa tal brincadeira. Mas existe alguma coisa ali que conversa sim. Então, a minha tia fazia o jogo do copo do seguinte jeito. Ela pegava um espelho e escrevia o alfabeto todo nele, letra por letra. Também escrevia os números e escrevia um sim e um não, de lados opostos. Para jogar, ela usava um copo de vidro bem leve e pequeno. A minha mãe sempre me advertiu para não brincar com essas coisas. Ela detalhava muito bem a sessão de tortura pela qual eu passaria se desobedecesse ao seu conselho. Por essa razão, entre outras, eu nunca tive vontade de fazer isso. E depois de ler algumas histórias sobre as pessoas que fizeram, eu me sinto aliviada por nunca ter feito essa brincadeira do copo. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. O meu tio, marido dessa minha tia louca, era um miserável e irrecuperável alcoólatra, até o dia que faleceu. O caso começa por causa desse vício do meu tio. Ele foi internado uma vez em uma clínica de recuperação bem longe de casa, para, em vão, tentar se livrar desse vício. Minha tia e minhas primas estavam muito ansiosas com esse fato, pois sabiam que ele era uma pessoa bem difícil de se lidar. Assim, minha tia decidiu que ia fazer o jogo do copo, para perguntar se as coisas melhorariam para ele. Ela resolveu fazer isso com as suas 2 filhas. O plano era tentar fazer contato com o meu avô, o pai dela. Mas só que ela acabou contatando a minha avó. Bom, pelo menos era isso que ela achava. E pelo que parecia, o suposto espírito da minha avó não deixava que qualquer outro espírito se comunicasse com a minha tia. Então, a minha tia e minhas primas começaram a provocar o tal espírito para ver se era mesmo o espírito da minha avó. Eu não tenho ideia do que se passou pela cabeça daquelas 3 para brincar com uma coisa dessas, mas realmente elas fizeram isso. Para surpresa delas, o copo levitou no ar, rodando rapidamente, caiu e se espatifou no chão, bem perto de onde elas estavam. Eu não sei como não se machucaram com esse acidente. Só sei que depois disso, coisas muito estranhas e bizarras começaram a acontecer na residência delas. Naquela casa, a cozinha ficava do lado da sala de jantar, e havia um telefone fixo nessa sala.
Às vezes, quando a minha tia estava falando com a minha mãe pelo telefone, ela conseguia ouvir os armários da cozinha batendo as portas desesperadamente. O que quer que fosse aquilo, tirava as panelas do armário e usava como se fossem uma bateria de escola de samba. Isso acontecia durante o dia, quando a filha mais nova dela estava na escola e a mais velha trabalhando. Ocorria sempre que ela estava sozinha em casa. Havia uma garagem que era encostada na cozinha, pelo lado de fora da casa. Ou seja, a mesma parede separava os dois ambientes. O portão da garagem estava sempre bem trancado e não tinha jeito de alguém entrar lá, a não ser por esse portão. O que acontecia era que, às vezes, quando alguém estava na cozinha conversando, começava a ouvir batidas nessa parede. A pessoa levantava, ia correndo até a garagem, mas nunca tinha ninguém lá. Às vezes, quando eu estava lá, eu podia ver a sombra de um homem me observando. Uma vez eu pude ver essa sombra entrando na parede, assim que ela percebeu que eu estava olhando para ela. Também era comum escutarmos vozes chamando o meu tio pelo nome, mas quando íamos ver quem era, nunca tinha ninguém no portão. Outras coisas também aconteciam, mas essas são as que mais me marcaram. Infelizmente, o meu tio nunca teve jeito mesmo. Para você ter uma ideia, depois que ele saiu da clínica de recuperação, ele foi comemorar a melhora dele enchendo a cara. Ele nunca deixou de beber, o que custou o trabalho dele e todas as suas economias. Esse vício também já estava destruindo seu casamento, o que o levou a se suicidar mais tarde. A minha tia vendeu a casa depois disso, e eu nunca mais pude ir lá. Então, não tem como saber se as coisas estranhas ainda acontecem ali naquela casa. Bom, essa foi a minha história. Sei que não é grande coisa, mas eu reafirmo, foi tudo verdade. Não deixe de curtir e se inscrever no canal. Comente e compartilhe este vídeo. Seu apoio é muito importante e contamos com ele. Segundo caso, a sessão que não deu certo. Olá, o meu nome é Liliane. Moro no interior do estado de Minas Gerais. E o caso que estou para contar aconteceu muitos anos atrás na residência do meu pai. Naqueles tempos, meu pai havia comprado, reformado e se mudado para uma casa que devia ter pelo menos uns 100 anos de construída. Era um imóvel bom, grande e bem conservado, mas que tinha suas peculiaridades. Nele havia uma escada muito íngreme, estreita e bastante perigosa, principalmente para quem não estava acostumado a subir e descer por ela. Na verdade, haviam muitas outras coisas estranhas naquele local. Porém, o que mais me chamava a atenção era a exagerada quantidade de entradas para o forro da casa, quase que uma em cada cômodo do andar de cima. Aquilo me deixava muito pensativa e curiosa. Bom, já que eu sempre gostei desses assuntos sobrenaturais, até mesmo por diversão, já que eu não acreditava muito nessas coisas, eu decidi fazer uma sessão espírita lá. Eu convidei algumas amigas minhas para o tal evento esotérico. Nós espalhamos algumas velas acesas pelo ambiente e arrumamos as cadeiras da sala em formato de círculo, com um copo no centro e várias letras escritas em pedaços de papel no chão, em volta do copo. Quando estávamos nos arrumando no círculo, sentando e dando as mãos para evocar algum espírito, nós notamos que o cachorro que pertencia ao meu pai estava ficando meio estranho. Ele começou a se encostar em um canto, como se estivesse acuado, e depois deu umas 2 latidas para nós. De repente, saiu correndo da sala onde estávamos. Nós chamamos o cachorro por um momento, mas ele simplesmente não vinha. Depois de um tempo, desistimos de trazê-lo de volta e começamos a sessão. Tudo correu bem e nós nos divertimos bastante até a última parte da sessão. Nós estávamos rindo e falando um monte de besteiras quando o copo
começou a se mover cada vez mais rápido. Ele soletrava a palavra morra, e então a chama das velas foram crescendo até que ficaram grandes o suficiente para botar fogo em uma das cortinas da sala onde estávamos. Todas nós começamos a correr para apagar as velas e o fogo antes de incendiar a casa toda. Ficamos bem assustadas com tudo o que tinha acontecido. Na manhã seguinte, nós vimos que tinha marcas de queimado nas mesas onde as velas estavam na noite anterior. E a tinta da parede estava toda descascada, no canto onde o cachorro tinha se encolhido quando fugiu da sala, e não no canto onde a cortina tinha pegado fogo. Desde então, coisas estranhas têm acontecido naquela casa. As portas de entrada e saída da residência amanhecem totalmente abertas, mesmo quando elas são trancadas à noite. Sons estranhos de batidas e arranhões são ouvidos durante a noite quase todo dia. E de vez em quando, o cachorro para na entrada da sala onde fizemos a sessão e começa a rosnar para um local específico, mas nunca tem nada de anormal lá. Subitamente, ele dá um grito e sai correndo da sala. Só sei que a casa nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Eu acho que soltamos alguma coisa que estava presa. E agora, essa coisa fica circulando pela nossa casa, assombrando e incomodando a gente. Você já fez a brincadeira do copo alguma vez na sua vida? Conta aqui pra gente. Terceiro caso: a casa de veraneio. Olá, me chamo Márcio e os fatos que vou narrar aconteceram na década de 80 em uma pequena cidade do interior do estado de São Paulo. Quando eu era criança, meu pai comprou uma casa em um bairro dessa cidade para que nossa família utilizasse nos finais de semana, nas férias e em feriados prolongados. Era uma casa muito boa, com uma grande piscina e churrasqueira. Conhecíamos o bairro e sabíamos que a vizinhança por lá era bem tranquila e com as ruas desertas. Era um refúgio da vida urbana de São Paulo, então sempre íamos para lá. O tempo passou e a minha família começou a passar por uma pequena crise financeira. Para não termos que vender o imóvel, nós resolvemos alugá-lo. Entretanto, depois de alguns anos, meu pai deu a volta por cima na crise e paramos de alugar a casa. Porém, como fazia muito tempo que nós não a frequentávamos, perdemos esse costume e raramente íamos ao local. Depois de algum tempo, simplesmente paramos de ir e deixamos a casa praticamente abandonada. Após quase 5 anos com a casa no total esquecimento, recebemos uma ligação da delegacia de polícia local, pedindo para o meu pai comparecer à mesma porque queriam falar com ele. Meu pai foi até lá, achando que ia ser alguma coisa sobre o fato da casa parecer abandonada ou coisas do tipo. Mas quando ele voltou, ele estava branco feito a parede. Quando ele chegou na delegacia, mandaram ele falar com um cara que já foi despejando tudo de uma vez para ele. O cara falou que ele era detetive e que tinha conseguido o telefone do meu pai com alguém da vizinhança e que tinha acontecido um crime na nossa casa. E era uma coisa brutal mesmo. Segundo ele, 4 bandidos raptaram uma mulher de 20 anos, levaram para nossa casa, aproveitando que ela estava abandonada, e fizeram ali de tudo com ela. No final, a mataram e enterraram ali mesmo no quintal. Pegaram todos os documentos, dinheiro e joias dela. Esse detetive disse que esse não era o primeiro crime que acontecia lá. Ele informou que esses 4 caras já tinham mantido 2 outros homens sequestrados lá dentro e matado pelo menos mais 3 bandidos de uma gangue rival, que também estariam enterrados lá. E, de fato, procuraram e acharam a ossada dos 3 caras no nosso quintal também. O detetive ainda falou que ele não precisava se preocupar porque a polícia já tinha revirado o quintal todo e não acharam mais nenhuma ossada, e que os 4 caras que estavam usando a nossa casa para cometer esses crimes já haviam sido presos. Meu pai ficou arrasado. Tinham invadido o nosso paraíso e o transformado em um inferno. Ele falou que o quintal da casa estava todo revirado, esburacado e que a piscina estava completamente imunda.
Um dos quartos da casa estava completamente ensanguentado e o sangue já estava todo seco. Disse também que a casa estava toda pichada e fedendo a urina. Falou que a casa estava irreconhecível. Então, resolvemos reformar a casa e colocá-la para vender. Após muito tempo e depois de muita dor de cabeça na reforma, a casa ficou como era antes. Um lindo quintal, toda arrumada e limpa por dentro. A piscina estava em ordem de novo. Tinha voltado a ser uma casa decente. Ficamos com pena e decidimos que não íamos mais vender a casa. Decidimos esquecer o que tinha acontecido lá dentro, no passado, e transformá-la de novo num lugar feliz. Entretanto, a nossa vida já não era mais a mesma daquela época em que a gente sempre ia para lá nos finais de semana. Realmente, não dava mais para ir sempre para casa. Com medo que usassem a nossa querida casa para algum fim criminoso de novo, começamos a pensar em alugar a casa mais uma vez. No entanto, eu agora já tinha mais idade, possuía meu próprio carro e estava para sair de casa e começar a minha vida sozinho. Então eu tive a brilhante ideia de, em vez de alugarmos a casa, eu ir morar nela. O restante da família poderia ir lá sempre que quisesse, e a casa não ficaria abandonada novamente. Claro que no começo não foi fácil convencer meus pais disso. A minha mãe estava muito apreensiva em me deixar morar lá sozinho. Foi depois de muita conversa e de muita insistência minha que eles consentiram. Então, lá fui eu feliz da vida para a minha nova casa, morar sozinho e ser independente. Óbvio que eu pensava em levar os amigos da faculdade para lá e fazer festa o tempo todo. Achava que ia ser a maior farra, mas foi exatamente o contrário. Com o tempo, eu acabei acostumando com a viagem diária da casa para a faculdade e de lá para casa, mas nem todos os meus amigos estavam dispostos a fazer esse trajeto. A casa era bem grande, tinha 5 quartos, todos suítes, 3 salas, uma cozinha grande, uma enorme área de serviço. Eu acabei me sentindo muito sozinho e deprimido naquela casa imensa. Depois de algum tempo, assim que meus pais me deixaram chamar alguns amigos da faculdade, eles foram morar comigo. Rapidamente, consegui convencer 2 amigos e uma amiga a irem morar lá comigo. A vida depois disso começou a virar uma festa lá dentro. A gente se dava super bem, respeitávamos uns aos outros e nos tratávamos como irmãos. Com o tempo, vieram as festas, pois agora sim tínhamos carros suficientes para levar e trazer quem quisesse ir. Numa dessas festas, um grupo de amigos se juntou na sala de TV e começou a contar histórias de terror. Era uma história mais fraquinha que a outra e não estava assustando ninguém, até que eu resolvi abrir a minha boca. Eu contei a história dos caras que tinham sequestrado a mulher e depois de fazê-la passar pelo inferno, a mataram num dos quartos lá em cima. Todos ficaram quietos porque realmente era algo pesado e real, bem diferente do que estavam contando. Depois de algum tempo de silêncio, alguém me perguntou se aquilo era realmente verdade, porque se fosse mentira, era uma piada de muito mau gosto. Enquanto eu jurava que era verdade, alguém gritou lá do fundo: "Ah, então vamos fazer a brincadeira do copo nesse quarto e chamar o espírito da mulher." Quando ele falou isso, a minha espinha gelou. Todos os pelos do meu corpo ficaram arrepiados. Foi aí que o pessoal começou a gritar: "Vamos lá, vamos lá!" Então eu tive que aceitar. Peguei um copo na cozinha e subi com aquele grupo que estava comigo na sala de TV. O restante do pessoal ficou lá embaixo na festa. O mencionado quarto ficava sempre vazio. Só tinha uma cama, um criado mudo e uma poltrona. Nada mais. No dia que os meus amigos vieram morar comigo, na hora de escolher os quartos, todos eles entraram nele, mas ninguém gostou. Eu também não gostava desse quarto, mas eu sabia o porquê. Era justamente onde a mulher tinha sido assassinada. Meus amigos que moravam comigo só souberam disso nesta noite. Nós não gostávamos de entrar lá, nem de passar em frente a ele. Dava uma sensação angustiante. Mesmo assim, entramos no quarto. Empurramos a cama para perto da parede e puxamos o criado mudo para o meio do mesmo, colocando o copo em cima dele bem centralizado. Distribuímos ao redor vários pedaços de papel, cada um com uma letra do alfabeto. Ainda acrescentamos 2 pedaços maiores escritos sim e não. Além disso, acendemos 4 velas e deixamos para 4 pessoas segurarem em volta da gente.
e apagamos as luzes. O rapaz que estava comandando a sessão falou que era bom que só 3 pessoas colocassem o dedo em cima do copo, para não dar muita interferência. Então, ele mesmo, uma das meninas presentes e eu colocamos o copo na mesa e colocamos o dedo em cima e fechamos os nossos olhos. Outras 2 pessoas que estavam lá ficaram de ler aquilo que o espírito responderia. Com os nossos olhos fechados, começamos a chamar pelo espírito da mulher morta. Algum tempo se passou e nada acontecia, até que de repente o copo começou a se mexer, mas só foi um pouquinho para o lado. Eu achei que tinha sido brincadeira dos outros 2 que estavam com o dedo no copo. Então eu falei: quem mexeu o copo? O outro cara, que também estava com o dedo no copo, fez um pedido de silêncio. Ficou com a cara bem fechada. Ele realmente estava levando aquilo ali a sério. Então, eu fechei os olhos de novo e continuei cooperando. Ele perguntou se ali havia algum espírito presente, e o copo se mexeu bem devagar. Um dos 2 que estava lendo o que o espírito dizia falou. O copo foi para o sim. O cara que estava fazendo as perguntas perguntou qual era o nome do espírito. Depois de alguns segundos, o copo começou a se mexer. Ele ia de um lado para o outro, para frente e para trás. O rapaz responsável pela leitura das letras falou que ele estava soletrando um nome. E o nome do espírito era Mariana, disse ele. Então eu abri os olhos e vi que o pessoal estava com uma cara meio assustada. Falei para eles que não precisavam se preocupar, que provavelmente era um dos 2 que estavam empurrando o copo de brincadeira. Daí, um dos rapazes que estava segurando a vela falou: cara, eu fiquei olhando para vocês 3 o tempo todo e não vi ninguém de olho aberto. Como é que vocês iam conseguir soletrar alguma coisa perfeitamente com os olhos fechados? O cara que estava fazendo as perguntas ao espírito novamente pediu silêncio, e nós ficamos quietos. Fechei os olhos de novo e ele perguntou se quem estava entre nós era o espírito da mulher que tinha morrido ali. O copo ficou parado. Depois de quase 1 minuto, quando a gente já ia perguntar de novo, o copo se movimentou violentamente para o lado. Disseram: parou no sim de novo. A garota que estava com o dedo no copo perguntou o que tinha acontecido com ela naquele quarto. Imediatamente o copo começou a se mexer. O cara que estava lendo falou que o copo não estava indo para nenhum lugar específico, ele só ficava se movimentando, fazendo um formato parecido com o número 8. O copo ficou fazendo isso por um bom tempo. O rapaz que estava conduzindo a sessão falou que a pergunta era muito complicada para o espírito responder. Então o copo parou. Ele perguntou há quanto tempo ela estava lá. 2 rapazes que estavam lendo o que estava sendo escrito começaram a soletrar as seguintes letras: letra V, A, O, E, M, B, O, R, A. Ou seja, o espírito disse: vão embora. Mas por que você quer que a gente vá embora? Disse ele dessa vez. Novamente foi soletrado: vão embora. Eu já estava pensando que seria melhor a gente parar com isso, quando o cara perguntou novamente: mas por quê? O copo começou a se mexer muito rápido, fazendo o sinal de 8 de novo. Eu comecei a ficar assustado, já que era praticamente impossível alguém conseguir fazer o copo se mover tão rápido sem que ele virasse ou caísse da mesa. Por que o cara insistiu de novo? De repente, uma brisa bateu no quarto, mesmo estando com as suas janelas fechadas. Ficou muito frio lá dentro e as velas se apagaram. O copo tinha parado de se mexer e eu ouvi um estalo. Um dos rapazes que estava segurando a vela acionou o interruptor para acender a luz. Assim que acendeu a luz, eu vi algo que fez com que eu me arrependesse muito de ter levado aquilo tudo adiante. O copo de vidro estava todo trincado e as letras tinham se espalhado e caído de cima do criado mudo, com exceção de 5 letras, a letra E, M, O, R e T. Logo que eu bati os olhos, vi que aquelas letras formavam algo familiar. A menina que estava com o dedo no copo simplesmente colocou o dedo em cima da letra E e o colocou depois da letra T, formando a palavra morte. E assim que ela tirou o dedo de cima do pedaço de papel,
ficou uma mancha vermelha nele. O dedo dela estava sangrando, com um pequeno corte, mas profundo. Provavelmente ela se cortou assim que o copo trincou, mesmo ele não tendo soltado lasca nenhuma. Percebemos que tinha sido nele, porque ele também estava com um pouco de sangue dela. O cara que tinha acendido a luz começou a falar que aquilo já era brincadeira de mau gosto, que era desrespeito com a garota que tinha morrido lá. Entretanto, aquilo realmente não era brincadeira. Tudo tinha acontecido de verdade. Quando ele abriu a porta, bem irritado, querendo sair, todo o restante do pessoal da festa estava do lado de fora do quarto, e eles estavam muito assustados. Eles falaram que começaram a ouvir uma garota berrando histericamente, alguém gritando muito, pedindo ajuda, e que parecia que o som vinha do quarto onde a gente estava. Todo mundo subiu correndo, pois parecia que estavam matando alguém lá em cima. Quando subiram, viram que os gritos realmente vinham de dentro do quarto onde estávamos. Eles tentaram abrir a porta, mas a porta parecia trancada. Só que nós não tínhamos trancado a porta. Eles falaram que bateram na porta e até tentaram arrombá-la, mas a porta não cedia nem um pouco. A cada segundo que se passava, a gritaria ia ficando mais desesperada e histérica. O interessante é que a gente não ouviu nenhum grito lá dentro. Só que, de repente, tudo parou e a porta abriu. A gente jurou que a porta estava aberta, mas ninguém acreditou. Eles também acharam que era uma brincadeira de muito mau gosto e desceram furiosos, pois aquilo não era uma diversão sadia. De certa forma, a festa continuou, e depois de um tempo, todo mundo foi embora. Um dos rapazes que morava comigo e eu tivemos que levar a maioria para casa. Quando voltamos, a menina e o outro rapaz que morava com a gente perguntaram o que realmente tinha acontecido. Então, nós contamos a história, mas eles não acreditaram muito. Quando a gente perguntou o que eles tinham ouvido, eles falaram que só ouviram gritos de uma mulher falando: "Para! Pelo amor de Deus, para! Alguém me ajuda!" Coisas desse tipo. Só então eu contei a história da mulher que tinha sido morta lá dentro da casa. Eles ficaram furiosos por eu nunca ter contado essa história antes. Depois de alguns instantes, deixamos tudo de lado, esfriamos a cabeça e fomos dormir. No dia seguinte, levantamos cedo para arrumar toda aquela bagunça da casa. Quando estávamos quase terminando, eu falei que ainda faltava o quarto do meio lá de cima, e que eu não queria ir lá sozinho. O cara que estava comigo na noite anterior disse que ia me ajudar. Chegamos lá e o quarto estava exatamente do jeito que nós deixamos, com os 5 pedaços de papel em cima do criado mudo, o copo trincado no meio dele e as velas ao lado do copo, com os restos de papéis espalhados pelo quarto. A gente pegou tudo correndo, colocou num saco de lixo e jogou fora. Depois daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer dentro da casa. Ouvíamos sussurros pelos cantos, portas batendo com violência mesmo sem ter nenhuma corrente de ar dentro de casa, luzes que acendiam e apagavam, e às vezes uns gritos que vinham do andar de cima que rasgavam a alma da gente. Eram coisas que davam medo desgraçado. Um dia, nós 4 chegamos da faculdade juntos, no mesmo carro. Quando saímos do carro, eu olhei para casa e vi uma sombra na janela. Eu fiquei apavorado. Mas quando os outros olharam, não tinha mais nada no local. Eu fiz todo mundo revirar a casa toda, mas não achamos ninguém lá dentro. Algum tempo depois, nossos nervos já estavam à flor da pele. Qualquer barulho a gente já pulava assustado. Não demorou muito para que meus amigos começassem a ir embora. Primeiro foi um dos rapazes. Ele deixou o aluguel pago de 2 meses, mas falou que não ficava mais lá e que não aguentava mais acordar no meio da noite com a impressão de que tinha alguém no quarto dele. Várias vezes a gente encontrou ele dormindo no sofá na sala de manhã. Depois de 1 mês, foi a vez da garota ir embora. O quarto dela ficava ao lado do quarto onde a mulher tinha sido assassinada. Ela falou que à noite escutava batidas na parede vindas desse quarto e que quando tudo estava bem quieto, ela podia ouvir um choro baixinho perto dessa parede. Alguns dias antes de ir embora, ela já não dormia direito. Estava com umas olheiras grandes e andava de muito mau humor. Na mesma noite em que ela foi embora, ela falou que estava finalmente quase conseguindo dormir.
que já estava sendo muito difícil para ela nos últimos dias. E que quando ela estava para pegar no sono, ela ouviu uma voz feminina gritando com toda a força no ouvido dela: "Sai daqui! Vai embora! Me deixe em paz!" Ela levantou da cama com um pulo, acendeu a luz e viu que não tinha mais ninguém dentro do quarto com ela. Então ela saiu do quarto chorando e falando que não queria mais ficar ali, que não aguentava mais aquilo tudo e que ia embora. A gente conseguiu acalmá-la, mas ela simplesmente catou algumas coisas dela, foi para o seu carro e foi embora. Ela voltou no final de semana para pegar o resto das coisas e nunca mais pisou naquela casa de novo. Depois de uma semana, foi a vez do outro cara ir embora. Eu até hoje não sei realmente o que aconteceu com ele. Ele sempre mencionava que o quarto dele ficava frio de repente, do nada. Mas não só o quarto todo, só alguns lugares. O que me fez pensar que tinha alguma corrente de ar lá dentro. Mas um dia ele estava tomando banho e depois de uns 5 minutos saiu lá de dentro gritando, esbravejando, peladão mesmo. Eu fui ver o que era e ele falou que não era nada. Ele me fez ir até o banheiro com ele para desligar a água. Depois botou uma roupa e começou a falar para a gente ir embora daquela casa. Eu o convenci a ficar por mais um tempo, até a gente resolver o que ia fazer. Além do que, já estava muito tarde naquele momento. Ele aceitou, disse que ficaria, mas que então dormiria no mesmo quarto que eu. Eu deixei, pois eu também não estava afim de passar a noite sozinho. Então ele colocou o colchão dele ao lado da minha cama e nós fomos dormir. De manhã bem cedo, eu acordei e ele não estava mais lá. Olhei para o lado e vi que o colchão dele estava todo rasgado e ele não estava em nenhum canto do quarto. Eu fiquei preocupado e comecei a chamar por ele. Procurei pela casa toda e nenhum sinal dele. Depois de um tempo, eu o encontrei dormindo, dentro do meu guarda-roupa, com uma faca de cozinha na mão. Quando ele acordou, me contou que despertou de madrugada já com a faca na mão e que tinha alguém segurando a perna dele. Ele perguntou se era eu e, como resposta, ele só ouviu um grito desumano. Então, a mão na perna dele começou a apertar bastante, até machucar. E aí ele começou a esfaquear o colchão e correu para o guarda-roupa e se trancou lá dentro, até dormir. Ele não sabe como que eu não acordei com aquele grito, pois foi um grito bem estridente e alto. Ele pegou as coisas dele e se mandou. Assim, eu acabei ficando sozinho por mais um tempo naquela casa. Mas eu não estava mais aguentando aquela solidão toda e aquele lugar já estava começando a me afetar. Já era normal eu ir dormir no carro, porque ficava com medo de ficar dentro de casa. Depois de um tempo, eu resolvi ir embora também. Eu já estava ficando louco, paranoico. Eu via vultos em todos os cantos da casa, ouvia sussurros de noite. Quase sempre, quando eu estava para dormir, ouvia gritos vindo do quarto do meio lá de cima. A coisa estava ficando de um jeito que ou eu saía de lá, ou eu ia para um hospício. Eu acabei voltando a morar com os meus pais. Falei que a casa era muito longe para ir e vir todo dia e que era por isso que eu estava cansado e estressado. Meu pai tentou alugar a casa, mas não conseguia mais ficar nem 6 meses alugada. Ninguém permanecia lá por muito tempo. Agora ela está lá, vazia, esquecida, praticamente sem uso, pois a gente não consegue alugá-la e também não consegue usar. Daqui a pouco vai estar uma verdadeira casa fantasma abandonada. Eu só sei de uma coisa: nunca mais eu chego perto daquela casa de novo. No canal você também encontrará mais vídeos desse tipo, além de muitos outros também assustadores e com diversas temáticas sobrenaturais. Quarto caso: a chácara amaldiçoada. Olá, o meu nome é Rinaldo e o caso que estarei narrando aconteceu precisamente no ano de 2005, em um dia em que estávamos todos reunidos para uma confraternização familiar. Naquela data era aniversário de meu pai. Meus primos estavam todos lá e começaram a contar relatos de fantasmas e assombrações.
Estávamos na chácara dos meus pais e todos estavam bem à vontade e se divertindo com aquelas histórias de terror. Até que um deles achou legal fazermos a tal brincadeira do copo. Tudo foi preparado no meu quarto e, para dar um toque especial a todo tipo de susto e medo, resolvemos apagar a luz e acender algumas velas e incensos. Para mim, era tudo diversão, pois eu nunca fui de acreditar muito nessas coisas. Até aquele dia. No meio da brincadeira, se é que podemos chamar aquilo de brincadeira, um vento muito forte tomou conta do quarto. O que era impossível, já que estávamos com as portas e janelas bem fechadas. Minha prima começou a chorar freneticamente e ninguém conseguia acalmá-la. Mas a coisa ainda iria piorar. O problema é que, de repente, ela passou a rir compulsivamente e a sua voz passou a ter um tom grave, sinistro e ameaçador. Ela começou a xingar todos os que estavam ali no quarto, sem motivo nenhum. Ficamos todos apavorados e saímos correndo de lá. Quando nossos pais nos encontraram, falamos o que tinha acontecido e apressadamente eles foram para o quarto, já que a minha prima ainda não havia saído do cômodo. Eles a encontraram no chão, desmaiada, e a reanimaram. Perguntaram o que havia acontecido com ela, mas ela só respondeu que tudo que lembrava era uma forte ventania e que uma sombra, no formato de uma pessoa, havia entrado em seu corpo. Depois disso, ela ficou reclamando de uma dor insuportável que sentia em todo o seu corpo e foi levada para o hospital municipal. Lá, o médico que a atendeu disse que ela estava com cãibras e dor generalizada e que não entendia o porquê daquilo. Isso foi apenas o princípio de todo o inferno em que se transformou aquela chácara. Meu pai tentou se livrar daquele lugar, mas não conseguia vendê-lo. Nós ficamos alguns anos sem aparecer por lá, mas depois de um tempo resolvemos tentar frequentá-la de novo. Numa dessas ocasiões, já no ano de 2011, fomos para a nossa chácara, minha namorada e eu, além de um casal de amigos nossos, o Jorge e a Roberta. Chegamos na sexta-feira por volta das 23 horas. Estávamos tão cansados que nem tiramos as malas do carro. Lembro apenas que tomei uma ducha e fui me deitar. Comecei a ouvir um choro de mulher vindo do quarto onde estavam os meus amigos. Fiquei preocupado, achando que o casal havia brigado, e mesmo sem querer me meter, fui até a porta do quarto, bati e perguntei se estava tudo bem com eles. Esperei alguns instantes e o meu amigo abriu a porta com os olhos arregalados e completamente pálido. Muito sério, ele me disse: "Cara, essa casa é assombrada. Tinha uma mulher sentada na cama, chorando, e de repente ela sumiu." Eu entrei correndo no quarto dele para ver se ainda conseguia ver alguma coisa e deixei a minha namorada sozinha no outro quarto. Assim que eu estava lá dentro, foi a vez da minha namorada me deixar apavorado com um grito ensurdecedor. Eu voltei correndo e a vi enterrada debaixo dos lençóis da cama, chorando muito e totalmente assustada. Ela tinha sentido a mão de alguém apertando a sua perna. Resolvemos todos dormir no mesmo quarto, porque as meninas estavam muito abaladas. Eu também, é claro, devido ao que eu sabia que havia ocorrido com a minha prima alguns anos antes. Mas no restante da noite correu tudo bem. Na segunda noite conversei com o Jorge e disse que era melhor voltarmos a dormir em quartos separados, pois era importante que todos nós tivéssemos a nossa privacidade novamente. Ficamos acordados até umas 4 horas da manhã,
conversando e jogando cartas, até que o sono bateu e todos resolveram dormir. Quando eu ainda estava no corredor, indo para o meu quarto, passei a ouvir o choro da noite anterior e já fiquei completamente arrepiado. Assim que entrei no cômodo, pude ver aquela mulher toda rasgada, com a sua face desfigurada, sentada na beira da minha cama. Ela tinha uma aparência cadavérica terrível, e eu não quis nem saber de mais nada. Tratei desesperadamente de juntar as minhas coisas para ir embora, e quando narrei o fato ao restante do pessoal, eles nem perderam tempo, também arrumaram seus pertences e fomos todos embora daquele local sombrio. Agora vou falar sobre o terceiro e último acontecimento macabro naquela casa. Esse realmente é o último, porque depois do que me aconteceu dessa vez, eu jurei nunca mais colocar os pés ali de novo. Fomos em 8 pessoas, minha namorada e eu, meu irmão e sua namorada, meu pai e minha mãe, e mais um casal de amigos nossos, o Hugo e a Juliana. Todos nós sabíamos do que ocorria naquela casa, e apesar de sempre ficarmos assustados, fomos assim mesmo, pois nós estávamos indo para lá para fazermos uma pequena reforma, já que o meu pai insistia em vender a chácara. Logo que chegamos, não notamos nada diferente, e o dia correu normalmente. Mas com o cair da noite, tudo mudaria. O dia havia sido pesado devido ao serviço que estávamos realizando, e já era aproximadamente 7h30 da noite quando a primeira a gritar foi a minha mãe, dizendo que havia visto a tal mulher chorosa andando pelo corredor da casa. Esse era o nome com o qual nós apelidamos aquela figura sombria. Ela ficou encarando a minha mãe, que naquele momento assava um bolo no fogão a lenha. As meninas estavam na piscina e não ouviram nem viram nada. Nem nós também percebemos nada de estranho. Depois de acalmarmos a minha mãe, foi a vez do meu irmão. Eu só lembro de ouvir seus gritos e ele correndo pelo corredor enrolado somente em uma toalha, dizendo que havia visto a mesma mulher pelo espelho embaçado do banheiro. Aquela figura sombria estava o encarando e com um olhar ameaçador. Tudo isso ocorreu ainda no sábado e eu fui dormir aproximadamente às 1h30 da manhã. Estávamos dormindo na sala, enquanto as meninas dormiam em um dos quartos e os meus pais no outro quarto. De repente, comecei a sentir um vento gelado na altura da minha nuca, como se alguém estivesse soprando em meu pescoço. Acho que, devido ao sono, no primeiro momento eu não dei muita importância, já que é normal naquela região viradas de tempo repentinamente. Só que logo após isso, eu senti alguém puxando o meu lençol. Virei rapidamente e pude ver a tal mulher chorosa sentada na beira do meu colchão. Me encolhi ao máximo que pude e prendi a respiração. Ela levantou-se e então eu pude perceber que ela não andava e sim flutuava. Flutuando, ela foi até onde eu estava ali encolhido. Abaixou-se lentamente e ficou me encarando de um modo assustador. Eu tentava gritar, mas a minha voz havia congelado. De repente, aquela mulher mudou de fisionomia completamente. O que antes era ameaçador parecia ter passado a ser dócil e amável. Achei aquilo muito estranho, mas eu acho que quando o Hugo a assustou, pois quando ele a viu bem próxima de mim, ele deu um grito de pânico muito alto, ela novamente passou a ficar ameaçadora e foi embora, atravessando a parede. Eu não consegui dormir o resto daquela noite. No domingo, eu estava com muito sono e, para minha sorte, o tempo estava horrível,
Chovia muito e forte o tempo todo. Então aproveitei a tarde para dormir. Deitei na cama de casal dos meus pais e rapidamente peguei no sono. Poucos momentos depois, senti alguém acariciando meus cabelos. Abri os olhos e era minha namorada, que havia se deitado na mesma cama. Eu só voltei a dormir tranquilamente. Passado mais alguns instantes, eu senti novamente os meus cabelos sendo acariciados. Mas dessa vez era diferente. Eu sentia-me estranho. Era um carinho que eu nunca havia sentido antes. Percorria toda a minha cabeça até tocar a ponta da minha orelha. Além de tudo, eu notei que a mão da minha namorada estava muito gelada. Virei-me para beijá-la e levei um susto muito grande. Para meu espanto, era a mulher chorosa quem estava ali agora. Eu fiquei petrificado. Ela me encarava de uma forma maternal. Eu não sei explicar o que eu sentia. Seu semblante era horrível, mas o que mais me incomodava era a feiura dela, e não os seus gestos. Nesse meio tempo, a minha namorada entrou no quarto novamente e deu um grito bem estridente, assustando a todos que estavam na casa. A entidade atravessou a parede e sumiu. Eu nunca entendi o porquê daquele fantasma gostar tanto de mim. Não faço nem questão de saber o porquê. E pela graça de Deus, meu pai finalmente conseguiu vender aquela casa assombrada, comprando com o dinheiro um apartamento no litoral. E até o momento não apareceu nenhum fantasma lá na praia. Ainda bem, né? O pior de tudo é ficar ouvindo a gozação dos meus amigos dizendo que eu fui paquerado por uma fantasma. Toda semana temos vários casos novos e apavorantes para você conferir. Quinto caso: a velha no cemitério. Meu nome é Márcio, e isso aconteceu comigo em uma noite de outubro, há muitos anos. Nessa noite, meus amigos e eu decidimos que seria legal passar um tempo zanzando em algum cemitério só de curtição mesmo. Nós chegamos lá à noite e logo acendemos 2 velas que tínhamos comprado à tarde. Era uma vela preta e uma branca. Também levamos um copo de vidro e pedaços de papel com as palavras sim e não, para fazer aquela famosa brincadeira do copo. Começamos a brincadeira e perguntamos se tínhamos permissão para ver alguma alma penada do cemitério, e o copo rapidamente foi para o sim. Nós achamos que era algum de nós que estava ali brincando, mas de repente começou a se formar uma névoa à nossa volta, e dentro dela um vulto negro começou a tomar a forma de uma mulher já bem idosa. Nós ficamos muito assustados com aquilo. 2 meninas que estavam no nosso grupo foram embora correndo na mesma hora, mas nós 3 que restamos resolvemos ficar mais um pouco. A velha começou a caminhar em direção à parte mais escura do cemitério e sumiu nas sombras. De repente, o copo que nós estávamos usando na brincadeira voou como se uma mão invisível tivesse dado um tapa nele e acabou caindo e quebrando em cima de um túmulo. Nós fomos olhar a sepultura e tinha uma foto de uma senhora muito semelhante à aparição que nós tínhamos visto. Achamos que talvez fosse o túmulo da velha. As datas na lápide eram as seguintes: nasceu em 16 de fevereiro de 1810 e faleceu em 21 de abril de 1885. Realmente, a idosa que vimos parecia ter uns 75 anos de idade. Nós nos desculpamos se deixamos ela brava e nunca mais voltamos lá. Conte aqui nos comentários qual dos casos você achou mais assustador e bizarro.